Salve, galera! E assim a gente começa mais um episódio do Pausa pro Insight. Como que é? Recordar é viver, seu amor é o quê? É tudo daquele momento. Brincadeira, gente. Viu só? Ai, você me faz recordar. Essa é a Márcia Maria, é isso, Vitor? É isso aí, então, Sejam Jean Mineiro e Dunkel, Marcelo. Vitor Beberato aqui e Márcia Maria. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo É convite. um prazer enorme ter uma pessoa tão séria e tão difícil de conversar com a gente aqui. Com certeza, eu sou uma pessoa muito tímida, reprimida. Não, brincadeira, Lucas. Eu sou super descontraída e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito Pra obrigado. gente que tá feliz de te receber aqui. Muito bacana mesmo, né? Fui com a E cara de já vocês. começa. Olha só, coisa boa, foi com a cara da gente. Eu acho legal a gente ter alguém que a gente vai com a cara, porque eu venho tentando a cada episódio ir com a cara do Vitor e eu não consigo. Sério? Por isso Difícil, que vocês nem se difícil. olham, né? A gente não se olha, mas o Quase que não é se olha. importante... Mas o que rola de bicuda embaixo da mesa aqui é que ninguém vê isso, né? Nossa, eu quero flagrar As caneladas, aqui, a cotovelada. É só olhar aqui, de vez em quando essa câmera dá uma balançada. É isso. É que deu um... Mas é Então, importante então. que você faça uma coisa para ver a gente sempre. É só se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ter toda semana o episódio novo do Pausa aí no seu YouTube, beleza? CTA feito. Muito Por favor, bem. continue, Jean Tá Dunkel. bem adestrado. A gente adestra ele e o Thor. Ó, Né? O Thorzinho já sabe fazer as coisas no lugar, ele ainda não. Eu tô não, aprendendo. né? Ele é meio teimoso, né? Não sei se é teimosia o nome disso. Mas Eu vamos né, em respeito às nossas vítimas que assistem a gente vai falar que é teimosia. Vamos lá. Márcia, conta pra gente. Você é jornalista. Sou jornalista. Jornalista. E da onde isso surgiu? Já quando era criança, já queria ser jornalista? quando Ou foi era- descobrir depois de adulta? Eu, quando era criança, já gostava de dançar, pegar microfone, dançar, ouvia muito rádio. E aí, quando eu completei os meus 18 anos, eu trabalhava numa empresa de telecomunicação, era recepcionista, e aí descobri um curso no Senac, porque eu comecei no rádio. Então, eu trabalhei durante um ano nessa empresa, me mandaram embora, graças a Deus, porque eu peguei, né, o meu acerto e depositei toda a minha sorte no curso do Senac, na época em São Paulo, quando eu morava lá. E aí, depois do curso, eu fui batalhar rádio, trabalhei em rádios comunitárias, até entrar numa rádio oficial. Então, batalhei, e aí consegui entrar na Rádio Nativa, em São Paulo. Nativa. Né? Fiz a Nativa, trabalhei lá por 3 anos, ralei pra cacete, porque eu peguei o melhor horário da rádio, que era de madrugada. E, paralelo ao rádio, eu tive a vontade de fazer jornalismo. Tá difícil, né? Eu tive Relaxa. vontade de fazer jornalismo. E aí, consegui, com muitas batalhas, porque na época uma faculdade de comunicação social era muito cara, não tinha grana, né? E minha família muito humilde, muito modesta. E aí comecei a batalhar e consegui passar no vestibular de uma universidade particular. Só que eu tinha que atravessar a cidade. Eu morava na Lapa e tinha que estudar no extremo leste de São Paulo, né? Então eu saía da Lapa e ia lá para Itaquera. Então eu pegava um ônibus, descia na Marechal Deodoro, enfrentava 14 linhas, né, de metrôzão lotado. E é tão interessante porque eu gosto do povo paulista, porque quando você chega na plataforma para embarque, você não precisa fazer esforço. O povo já te empurra. Você Então você já automaticamente entra. Lá eu já ficava Efeito manada, ali, né, Jean? povo cheiroso, maravilhoso, fim de tarde, todo mundo saindo do trabalho. E aí chegava na estação, Arthur Alvim ainda pegava uma lotação para chegar na faculdade, né? Então, assim, foram 4 anos de muita ralação. E aí depois, nesse período de faculdade, a coordenadora de curso foi com a minha cara e... Por que será? É porque eu sou simpática, né? E aí... E aí, o que acontece? Eles estavam selecionando alunos para apresentar um programa cultural. E eu passei no teste, comecei a apresentar esse programa por mais 4 anos, então eu concluí minha faculdade, ainda fiquei mais 3 anos apresentando o programa Refletor. Chegou um tempo que eu falei, gente, chega, outros alunos têm que chegar e têm que ter a mesma oportunidade que eu tive. Peguei meu portfóliozinho, que era esse material como apresentadora, e fui batalhar. São Paulo, na época, era o seguinte, a maioria dos jornalistas recém-formados, o que eles faziam? Eles faziam o caminho inverso. Então, eles iam para o interior, entravam numa Record, ou numa IPTV, ou numa TV Tem, ficavam por um ano,
e depois batalhavam para entrar numa emissora maior em São Paulo. E eu passei por uma emissora menor, a HIT, né, que é do R.R. Soares, fiquei lá por 3 anos e depois eu falei, quer saber? Eu preciso ir para uma emissora maior. E naquela época, tinha muita resistência, né, de contratar pessoas negras para o vídeo. Eu tinha o cabelo alisado, vai fazer 1 ano e meio que eu me livrei, que agora eu estou com o meu pompom, com o meu cabelo afro. Era exigido na época. E eu já tinha o cabelo... Era exigido, sim, né? Sim, olha, vinha com o cabelo escovado. E o meu cabelo já alisava, né? Porque tinha todo aquele padrão e a gente seguia padrões, né? Hoje, graças a Deus, a gente passa por uma desconstrução. E aí, trabalhei lá por 3 anos e rolou, né? Meu último trabalho em São Paulo foi como repórter de estrada da Rádio Bandeirantes AM, né? Fiquei lá fazendo uns freelas e aí rolou Record Ribeirão. Pô, e a minha vida toda foi em São Paulo, né, velho? Falei, porra, vou vir pro interior. E aí, o que acontece? Aí, quem mora na cidade grande, hoje eu posso dizer que eu, como morei numa cidade grande, eu tinha uma visão muito errônea do interior. Bando de caipira. Exatamente. E o que acontece? Quando a gente mora numa cidade grande, a gente menospreza o interior. E quando eu cheguei aqui, eu fui ver o tanto que eu era ignorante. Tanto que Ainda eu era mais em idiota. Ribeirão Preto, né? Idiota. Eu fiquei 3 meses em Ribeirão e vim para Franca, onde eu tô já há 14 anos. E aí, por que eu era uma tremenda de uma idiota? Porque desconhecia a cultura, desconhecia o valor do campo, desconhecia muitas coisas no interior. E para poder aprender, você tem que tomar na cara. E eu tomei muito na cara. Mas foi muito legal. Tomou onde? Na cara. Ah, tá. Tá? Na cara. A Fer tá rindo ali. Né? Tomei muito na cara. Fui fazer uma matéria, né, sobre silagem, né, a ração do gado. Eu sabia, gente, que diabo é isso? Que porra é essa? Que porra é essa? Mas eu fui. E fui numa propriedade em Cristais Paulista, de um senhorzinho, o senhor Luiz Raiz, eu não sei se ele é vivo ainda, mas ele é um dos maiores donos de cabeça de gado aqui da região. Eu cheguei lá e falei assim, olha, senhor Raiz, eu vim de São Paulo, não falei, porra nenhuma. Eu falei, minha filha, o povo da cidade grande é assim mesmo. Eu falei, então o senhor me explica? Ele me explicou, né, que quando tem um período da estiagem, o gado para de pastar e começa a comer ração, né? E aí o preço da ração sobe, né? E o produtor passa a ter certos prejuízos por conta disso e tal. E ele me explicou tudo. E eu cheguei na propriedade dele, só que assim, eu vi a pastagem e não vi nenhum boi, nenhuma vaca. E eu falei assim pra ele, mas o seu Raiz, cadê os gadinhos pra gente fazer as imagens? Ele, pera só um minutinho. Ele falou, pegou um cajadinho, começou a bater no chão. Foi juntando. Vi um paredão. E ele se aproximando da gente. Eu faltei subir em cima do seu Raiz. Homem, desse tamanho. Assim, essas vacas, esses bois, vão atropelar a gente, vai matar a gente. Eu não acredito que eu saí de São Paulo. Vai morrer atropelado. Ele falou assim, calma, mulher. É só se parar de gritar. Né? Calma. Cara, de repente, ele parou de bater o cajadinho, a boiada parou assim na nossa frente. Eu falei, gente, olha quanta sabedoria e como você é idiota. Né? E foi sensacional isso. Né? Minha mãe nasceu em Biraci, meu pai em Pedregulho. Minha mãe, ela trabalhou na colheita de café, meu pai também. Assim, a gente trocava pouca informação sobre isso. Quando eu vim morar no interior, que a gente começou a falar mais sobre essa questão da cultura, né, no campo. E sei que, assim, essa foi uma das minhas experiências. Teve uma outra experiência em que eu fui na Fazenda Boa Sorte, fui fazer uma matéria que eu não me lembro qual era o conteúdo agora, mas eu sempre via aquelas casinhas, assim, no chão de barro, né? E eu, já me achando malandrona, falei, poxa, já sei que porra é isso aqui. Passei e falei, gente, olha a casinha do João de Barro. Todo mundo olhou pra minha cara e falou assim, quê? Aqui, ó. João de Barro, casinha. Falei, Márcia, o que foi? Eu dei nota fora. Deu, isso aqui é cupim, casa de cupim. Desse tamanho, eu achando que era o João de Barro. O João de Barro, eu passei. E eu achando que eu tava abafando. Você entendeu? Então, assim, olha, a ignorância, entendeu? E eles tiravam o sarro da minha cara. E é pra tirar mesmo, né? Mas pra mim foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa, aprendo muita coisa no interior.
né? Então eu comecei a ter muitas experiências e valorizo o interior pra caramba, porque como diz o ditado, né? A cidade não vive sem o campo, mas o campo vive sem a cidade. Então, assim, eu fui percebendo que o homem do campo hoje ele está muito mais ligado nas tecnologias, ele está muito mais ligado na questão da produtividade, sabe, das cadeias. Então, assim, eu fiquei maravilhada. Então, hoje eu posso dizer, sou realizada no interior. E Show Franca, de além do bola, campo, velho. tem a questão da tecnologia. A Franca Sim. hoje é um polo, né? A Franca Sim. hoje é um polo polo. tecnológico gigantesco Sim. do Brasil todo. Sim. Inclusive, o patrocinador master do Pausa é uma empresa de tecnologia que é de Franca, Aí, né? Que é a Iroba, que é a plataforma de e-commerce, aonde, cara, dos últimos 3 anos ali deu um boom muito grande, por conta de todo mundo em casa, e aí você conseguia montar a sua loja de forma muito fácil. Então, você que quiser montar a sua loja virtual a partir de R$120 por mês só, cara, é um valor muito baixo para você poder realizar um sonho. Você pode começar a vender uma plataforma muito simples de poder montar a sua loja, de montar todos os seus produtos, cadastrar e começar suas vendas online. Então, é só acessar iroba.com.br, dá para montar a sua loja ainda hoje, beleza? olha, você foi na minha rabeira, hein? Tá vendo? Ó, Aqui é assim. Falei que a gente tá treinando ele. Ele tá viu? adestrando bastante. Falei que a gente tá adestrando. Falta 10%. Falta só começar a fazer as coisas no lugar Sabe uma certo. coisa que eu achei legal? Que tá fora da pauta, etc. Mas é muito, muito bacana porque tem que ser muito inteligente, cara. Sim. Você lembrou do detalhe do senhor, do nome dele, da fazenda, porque são assuntos muito diversos. Sim. E a pauta cai no colo, tipo, ó, Sim. só vai Sim. e tem que tirar do âmago ali alguma coisa pra E resolver. graças a Deus, assim, as pautas fluíram. Eu adoro fazer matéria de campo, adoro ir pra roça, ganho muita coisa, ganho verdura, já ganhei galinha, cabrito, só que eu não pude levar pra casa porque eu moro em apartamento. Porque eu amo bicho, Que sabe? subir na escada com um cabrito no colo. Já Que ganhei isso, filhote ganhei. de porquinho, falei, mas como é que eu vou levar? Né? Então, mas assim, Falou, vai criando ele que um dia eu gosto. sabe? Então, assim, eu tinha mania de ficar atrás de cavalo. E aí eu lembro que o Nossa. senhorzinho falava, Sai daí! ô cinegrafista, ô sua louca, você quer tomar um coice? Aí eu, sabe? Eu falei, mas como assim? Para, o cavalo dá coice, minha filha, se você ficar atrás É de dele, verdade, é né? de verdade. É de verdade. Você entendeu? Né? Mas hoje eu não fico, não, eu aprendi, né? Aprendeu, Porque ué. já 14 né? anos Tomou algum também, coice, não? Hã? Tomou algum coice? Graças a Deus, não. Eu de tô cavalo, retinha, não, não né? tô torta. De jeito já tomei. Ah, não, isso Mas aí... eu também aprendi a dar. Entendeu? Isso que eu ia falar, né? O coice a gente tem que ter sempre toma, pronto. mas a gente dá. Boa. Entendeu? Acho Boa. justo. Né? É o mínimo. É o O mínimo. coice, né? É. O rebote do coice não precisava na frase, tá ligado? Né? O coice. A gente tinha Só pra entendido. matar. A gente tinha entendido. Ah, que bom. Mas você está na Record hoje. Quanto na tempo Record. já? 14 anos. 14 anos de Você Record. veio pela Record, Ribeirão, veio pra Franca e continua na Record. Já. Eu É uma eu vida, hein? nasci aqui. Eu nasci na Santa Casa, fui muito bem tratada. Olha como é que eu tô saudável. Nasci na Santa Casa. Você nasceu aqui, então, em Nasci Franca? em Franca. Sou francana de nascimento. E foi para São Paulo com quanto tempo, então? 11 meses. Com 11 meses. Minha mãe, meu pai, os meus irmãos, eles foram para São Paulo. Então, minha vida toda foi lá. Né? A minha também. Então, Só que eu nasci lá. você nasceu lá? E é engraçado isso, que eu tenho essa... Eu sempre tive a visão contrária. Eu sempre achava o interior uma potência, sempre tive vontade de vir para o interior. Tanto que quando aconteceu de eu ir para Uberaba, depois rodar a Minas, e a gente acabou vindo para Franca. Mas eu sempre enxerguei o interior com uma... Com um olhar muito especial. Muito. Como assim, é lá que eu quero ir para crescer, formar minha Que família. legal, que legal. Porque São Paulo realmente é aquele ritmo frenético, Sim, doido. sim. E Sim. criar filhos hoje em São Paulo deve ser uma tarefa difícil. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Nenê de 6 anos e a Pantera de 7. Eu fico preocupada, porque eu não sei, né? Soltar eles lá. Pantera? Né? Pantera é uma pitbull que apareceu na TV. Porque assim, eu adoro bichos, né? Então, assim, eu tenho o Nenê, que é um animal, um vira-latinha de médio porte. E Pantera apareceu em 2018. Porque Nenê, ainda achei que poderia ser um filho. Quando ela falou Pantera, eu falei, saiu meu do Deus meu do útero, céu. mas é como se tivesse saído. Au, entendeu? Então, ela apareceu lá e um amigo nosso que trabalha com a gente, o Vilaça, que ele é cachorreiro também, adora bicho, ele acolheu
E eu gostei muito dela. Eu tinha, assim, um certo receio de pitbull, mas ela chegou num estado deplorável e a gente abraçou. Ela também devia ter receio de gente. Com certeza, né? E aí a gente abraçou, o diretor, o seu Marcelo Dantas, liberou ela ficar lá, numa área gramada. E sei que no final das contas ela se apaixonou por mim e ela não gosta do Rodrigo que acabou acolhendo ela, né? Porque eu acho que ela foi muito judiada por homens que têm o mesmo porte físico que ele. E ele ficou muito frustrado, mas ele ama ela de paixão também. Só que eu acabei, de certa forma, né, pegando a responsa pra mim. Então hoje ela fica lá na TV, às vezes ela vai pra minha casa. Então, assim, o trato que eu dou pro meu filho, o Nenê, ela também recebe as mesmas regalias que eu dou pra ele, ela também tem. Então, Show de bola. assim. Então o interior também me deu um bichinho. Espetáculo. Mas é engraçado, eu acho que eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e bastante países. Eu acho que o grande lance, pra mim, qualidade de vida, igual ao interior do estado de São Paulo, não existe. Não existe. Não existe. Porque aqui a gente tem acesso a tudo Sim. que a capital tem. São Paulo, Campinas e Ribeirão. Cara, só que a qualidade de vida ela vai aumentando conforme Exato. você vai se distanciando da capital. Vou pegar um voo agora, sexta-feira. Tinha a opção Guarulhos ou Viracopos. Desculpa. Eu não vou passar por São Paulo, tal, Guarulhos, mas é R$400 mais barato. Pega Não pra compensa. Campinas, eu Vai de ganho muito mais Campinas, tempo com relação sim. a isso. Sim, sim. Né? O interior tem uma qualidade de vida muito grande e quando precisar de alguma coisa que não tenha, que é muito raro acontecer, pinga em São Paulo, passa a raiva Tem alguns dias e vem acesso, volta. não, mas tem Você tem acesso. Você ir pra impressão São que Paulo, passar por São Paulo é uma coisa, a questão é você morar lá. Sim. Eu Exato. moro em São Paulo. Passa, vai lá, conhece. Mas é uma outra ideia. Aconteceu esses dias, eu tinha um voo que passou por São Paulo, passa, daí você já aproveita que tá lá em São Paulo. Tem muita É coisa legal você chegar lá e Tem muita ficar coisa um legal. pouco lá. Sim. A questão é morar lá. Né? Hoje eu acho que já inviabiliza no questão de qualidade de vida, é praticamente inviável. Sim. Quando eu cheguei aqui, não sei se você teve a mesma impressão. Eu já vim assim, naquele ritmo louco. E as horas, eu tinha a impressão que as horas aqui não passavam. Em dia. Eu falei, caraca, 1 hora ainda? Eu achava que já eram 4 horas. Eu fui pra Minas, né? Você imagina só que aqui, assim, Minas, o ritmo é outro, cara. Os caras param na hora do pão de queijo lá, o café. Você chega antes, vai conversar tal. A gente já chega pra colocar. Não tem, São Paulo você não consegue chegar, trocar uma ideia e ir pro assunto da reunião. Você já senta, faz a reunião e sai, porque você tem outra. Você tem Sim, pauta, verdade. você tem que Segunda segundo a segundo. segundo. Verdade. Ah, não, senta, toma um café, come um pão de queijo, fala Que da delícia, vida, como muito que tá, bom. não sei o quê. E é uma coisa que eu sempre falo com meu irmão. Eu falo, cara, a gente saiu de São Paulo e a gente tava em Minas. Meu irmão tá hoje ainda em Minas. A gente não pode perder esse ritmo. Esse ritmo nosso é o que faz a coisa acontecer. Sim. Então, assim, a galera tem o ritmo dela, a cidade tem o ritmo, o estado tem o ritmo, mas o nosso ritmo, que é esse que faz chegar 1h da tarde e parecer que passou um dia inteiro, é o que a gente não pode perder. É verdade. Que a hora que a gente se acomodar e entrar nessa de ir tocando, Sim. E o que me a gente vai frustrar. E o que me impressionou aqui em Franca é que, assim, de manhã eu vi a galera fazendo caminhada. Aí, 2 horas, 3 horas da tarde, a galera fazendo atividade física. Eu falei, mas como assim? Em São Paulo isso não existe, Esquece, cara. esquece. Existe, mas pra quem tem um pouquinho de tempo pra isso, São Paulo, cara, Tanto que São Paulo começou a ter academia 24 horas, você Sim. chegava às 3, 4 horas da manhã pra Mas treinar, é porque tinha o cara tempo treinando de lá. você ir na academia, lá em São Paulo, você tá sentado no carro no trânsito. Sim. exatamente. Né? Por Então mais aqui- perto das coisas que você mora. Não, eu Sim. tava vendo com o Eduardo e aí no o cara vai apartamento. 3 horas da manhã pra academia treinar. Nossa, Ele tava vendo apartamento louco, pra né? alugar, falou, Total. nossa, aqui é longe demais do trabalho da Karina. Quanto tempo? 11 minutos. Eu moro. Falei, cara, 11 minutos em São Paulo são 2 quadras. Não, 11 Sim. minutos em São Paulo, você demora pra Sim. descer do Entendeu? elevador. Então, Eu assim, moro. existe isso também. Eu moro na Zona Sul e trabalho na Zona Norte. Eu entro às 8, eu saio de casa 15 para as 8. Às Não, 8 horas eu estou no tranquilo, trabalho. tranquilo. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Né? Show de bola. Me conta uma coisa. Nesses 14 anos, qual foi o ponto mais alto até hoje de sua carreira? Até hoje, porque o ponto mais alto tá por vir. Mas até hoje, qual que é o ponto mais alto? Aqui no Ou os interior. pontos mais altos, vai? Não, Cara, de sempre, assim, sempre. Aqui no interior, eu aprendi a trabalhar. Como eu falei para vocês, eu trabalhava numa emissora pequena lá em São Paulo. Meu último trabalho foi na Rádio Bandeirantes. Mas nessa emissora, a gente só fazia matérias políticas. Então, a gente ia a eventos, inauguração de creche. Então, era tudo muito light. Quando eu cheguei aqui, eu não fiz nada disso. Eu comecei a fazer matéria policial. Eu nunca tinha sentido o cheiro de cadáver na vida. Eu nunca tinha visto um cadáver na vida. E aqui eu já vi
já cobri muitos acidentes, já vi muitas pessoas gravemente feridas nas estradas, principalmente vicinais. Já, infelizmente, cheguei até a pisar em massa encefálica, cara. Puta. Então, assim, nos meus 3 primeiros meses aqui, eu dormia com a luz acesa, ficava muito perturbada, porque o meu esquema de trabalho era completamente outro, o meu universo era outro, o clima era outro. E aqui eu tive que fazer matéria policial. Pra você ter uma ideia, eu não sabia nem como eu iria começar a minha reportagem. Falei, o que eu vou escrever disso daqui, gente? O que eu vou escrever? E aí, o primeiro caso que eu fiz foi de um estudante do Paraná. Ele fazia relações internacionais, passou, acho que na Unesp, só que ele foi morar com os veteranos começaram a maltratar ele, aí a família veio do Paraná, alugou um apartamento para esse jovem, e assim que 2 semanas depois, os vizinhos começaram a sentir um cheiro estranho, o menino não aparecia, aí o pessoal da imobiliária foi até o apartamento, abriu, o menino estava já enrijecido, já em estado de decomposição, ajoelhado. E nisso tinha a equipe da perícia. E eu, né, assim, sem experiência em relação à matéria policial, em relação à área policial, tinha a Cidinha, que ela era perita. Beijo pra você, Cidinha, se estiver assistindo a gente depois. Ela viu que eu era inexperiente, né? Então ela chegou pra mim e falou assim, coloca Vic Vaporub nas narinas e entra com a gente. E eu, lá vai, eu entrei, você vê todo aquele cenário. Cara, assim... Não tem como ser indiferente, né? Não, só que é o seguinte, tá? Essa foi a minha primeira reportagem. De muitas. Com o tempo, você vai se adaptando. Eu não digo acostumando, né? Você vai se adaptando, tá? E aí, você me perguntou o ponto mais alto. Tô lembrando aqui. Um dos pontos mais marcantes... O ponto mais alto é o moleque no apartamento, rapaz. Essa assim, foi onde começou, foi a primeira. Mas assim, dois casos que me marcaram muito e até me emocionam de falar. A primeira foi de uma mulher, esqueci o nome dela. Ligaram na redação pedindo para que a gente fizesse uma matéria de uma mulher que estava com câncer, precisava de uma medicação, o SUS não liberava, era uma medicação muito cara. Lá vamos na casa dessa senhora, dessa mulher. Chegando na casa dela, a casa dela muito limpinha, mas pouquíssimos móveis, sabe, o clima pesado, e a gente foi no quarto dela, ela estava deitada, e pelo corpo, vários nódulos imensos. Que a gente olhou, e ela tinha um filho adolescente, entrevistamos ela com muita dificuldade de falar, enfim, fizemos a reportagem. E passou. Passou o quê? Foi em janeiro, eu fiz em janeiro a matéria, quando foi em dezembro, eu estava na Praça Central para fazer matéria de final de ano, e eu tô lá, né, que nem uma louca, vai, fala comigo. Chega uma mulher, bate no meu ombro, que eu olho, ela, tudo bem? Falei, tudo. Ela, você não lembra de mim? Falei, não, porque eu entrevisto tantas pessoas, eu não me recordo de você. Ela falou assim, olha, eu sou aquela mulher que estava acamada, precisando do remédio, e foi graças à sua reportagem que eu consegui a medicação e eu tô bem. Cara, eu estava com o mesmo cinegrafista que tinha ido com ela na casa quando eu fui fazer a matéria. Eu comecei a chorar, ele chorou, ela chorou, o filho começou a chorar. E assim, eu fiquei muito feliz. Cara, isso pra mim não tem preço. Não tem preço. O que eu posso ajudar, mesmo quando não rola matéria, eu faço. Eu tenho os meus contatos e eu ajudo quando eu posso ajudar, quando tá ao meu alcance. Beleza, fiquei super feliz, eu ganhei meu dia, fiquei assim, muito, muito impactada. E aí, depois de 6 meses, eu fui no Hospital do Câncer para fazer, no Hospital do Coração, para fazer uma matéria com as pessoas, né, que fazem tratamento contra o câncer e tal, não sei o quê. E aí eu tava conversando com o médico, né, com o oncologista, e eu contei essa história para ele. Ele disse, eu sei quem é a fulana de tal. Eu falei, é ela mesma, puxa, eu fiquei tão feliz, ela tá tão bem. E ele falou assim, ela já faleceu. Cara, não aguentei. Aí eu tava com o mesmo cinegrafista. Aquele dia para mim acabou. Então, essa história eu nunca vou me esquecer. A história de uma outra bebezinha em que a gente foi fazer a matéria, a criança nasceu com cardiopatia, precisava passar por uma cirurgia, e você sabe que para poder fazer uma cirurgia depende da central de regulação do estado para poder liberar a vaga para Santa Casa. Só que não tinha como liberar essa vaga. Aí a gente fez a matéria, beleza. O Alckmin veio para Franca. E a gente conversou com os assessores dele
Na entrevista ele falou, eu consegui a vaga para essa criança. Falei, pô, que delícia. Quando eu entrei ao vivo no Balanço Geral, a mãe não sabia, a gente ia dar surpresa para ela. E aí, no link, a gente falou, conseguimos a vaga, ela ficou super feliz, porque assim, eu vi fotos da criança dentro do CTI da Santa Casa, depois eu fui fazer a matéria dessa criança já sendo transferida para uma unidade móvel, para ir para o Hospital das Clínicas de São Paulo, para poder fazer a cirurgia. Essa criança foi, todo mundo feliz. 2 dias depois, essa criança morreu. E eu tinha me oferecido para ser madrinha dela. Então, assim, eu fiz o drama, eu fiz a esperança e depois eu tive que fazer o enterro dessa criança. Então, assim, são coisas que mexem muito com a gente, sabe? E é engraçado, você pensa que a pessoa não se envolve, né? Sim, se envolve, sim. Não tem como. Não tem como, né? Você contou 2 já de adotar a cachorra. Sim. A sua filha, desculpa. Minha filha, a Pantera. Você ser madrinha da criança. Né? E da senhora. Que foi muito marcante. E uma experiência muito legal, que foi quando eu queria fazer uma série com 5 reportagens com mulheres presas na cadeia do Guanabara, porque hoje já não é mais cadeia feminina. E eu cheguei pro meu chefe na época, falei, eu quero fazer. Ele, então vai, soma, vai pra lá. Aí fui, eu belíssima, minha produtora, né, na época, cheguei pro delegado Eduardo Bonfim, que comandava lá a cadeia. Ele falou, se você quiser fazer, beleza, vai lá, conversa com elas, tem a disciplina, você vai lá, se vira. Fui feliz. E assim, tem aqui a antessala e tem as grades e tem o corredor que já dá acesso para celas. E a comunicação dentro de cadeia é muito rápida. É muito mais rápida do que a comunicação que a gente está acostumado, né, a lidar. Elas já sabiam que eu estava lá. E aí veio a disciplina, né, a faxina lá, a líder na época, ela falou assim, olha, se você quiser entrar, pode entrar, não quero que me filme, não vou dar entrevista, se as outras detentas também não quiserem, por favor, respeite. Não, ótimo, beleza. E aí, lá no fundo do corredor, minha vindo uma neguinha toda malada. Chegou assim. E aí, Marcia Maria, tudo bem? Na hora, piscou, né? Fiquei morrendo de medo. Ela, você quer fazer o documentário aqui? Eu falei assim, eu gostaria, eu tô com a minha produtora. Então entra aí. Eu falei assim, então, a gente, não precisa de agente. Você tá mais segura aqui dentro do que aí fora. Véi, na hora eu gelei. Falei, porra, cara. Elas vão me pegar de refém. Como que eu vou sair daqui? Eu fiquei pensando um monte de coisa. Mas por que faria isso, né, na verdade? Mas é um ambiente, velho. Um ambiente pesadíssimo, pesadíssimo. Né? Eu pensei comigo, olha, é o que eu quero, vou entrar. Cheguei lá 2 horas. Saí de lá 6 horas da tarde. Tomei café com elas. Conversei com mãe e filha na mesma cela. A mãe que vai levar droga para a filha e já fica lá. As mulheres que são abandonadas pelos seus parceiros, porque geralmente elas são muito fiéis aos seus companheiros. Só que quando elas caem, eles constituem família lá fora e abandonam essa mulher, né? E conheci, ou melhor, revi muitas mulheres em que eu fiz reportagens sobre o tráfico de drogas, porque geralmente o cara ele é preso, mas a mulher continua comandando o tráfico na casa ou algum outro lugar que eles traficavam entorpecente. E o que mais me impactou é essa questão do humor, as sociopatias. Eu conversava com várias delas lá dentro, de tomar café, de dar risada, elas contavam suas experiências. No dia seguinte, quando eu voltava, né, na cadeia, elas nem olhavam para minha cara, porque elas estavam presas. E não é fácil você ficar preso por muito tempo. Então, você tem alteração de humor, né? E outra, você compartilha do mesmo espaço com outras detentas, né? E aí, nesse tempo que eu fiquei lá, cerca de 2 meses, todos os dias eu ia. E eu falei para elas, assim que a série estiver pronta, eu venho aqui num domingo, vou colocar o telão, porque eles passam a tranca às 6 da tarde. No domingo, a mesma coisa. E quando a série ficou pronta, eu levei o telão, elas ficaram muito felizes. Porque eu quebrei a rotina delas do domingo, né? Então o delegado foi lá, liberou para poder abrir as celas, colocamos o telão e foi muito legal. E ali inúmeras histórias impactantes. Mulheres que, grávidas, gestantes, às vezes perdem os seus filhos porque ocorre alguma intercorrência,
na hora de levá-las para um hospital. Muitas, e fora que outras detentas que estavam lá, eu já tinha feito reportagens. Então elas falavam, mas você lembra de mim? Eu falava, lembro, você trabalhava em tal lugar, você foi pega no tráfico. Então, foi pega no tráfico, você falou que eu era líder. Eu falei, Aí você tem que explicar. Olha, eu não falei que você era líder, a gente tem que ter um lead, uma manchete, para a gente poder, né, divulgar a matéria, mas em nenhum momento no meu texto não tem. Você tem que conversar, explicar para elas como que funciona o meu trabalho, como funcionava o meu trabalho. E elas, no final das contas, compreenderam. Consegui nessa série levar trabalho, sabe, de empresas para essas mulheres. Foi muito, muito legal. Já encontrei com várias delas nas ruas, a ponto da gente se reencontrar e chorar. E eu fico muito feliz em saber que algumas não estão na criminalidade. E isso, para mim, é muito importante, porque um jornalista, ele tem acesso a vários tipos de realidade, né? E já presenciei muitas coisas dentro do jornalismo. Então, essa série, para mim, foi muito bacana como profissional e como pessoa, né? Não é porque, a Márcia Maria trabalha na Record, que legal, aparece na TV. Cara, não é só isso. A gente rala. O nosso trabalho é uma luta a todo instante contra o tempo. A gente tem que brigar contra o tempo para a gente colocar a informação no ar. Então, não é só passar uma maquiagem e pegar um microfone, ir lá e aparecer na TV. Não. Você tem que apurar, você pega intempéries, você vai em lugar inóspito, você vai no meio de mato, você acompanha a polícia, você faz apreensão de drogas, são famílias querendo a gente recebe certas intimidações, entendeu? Então, assim, não é fácil o papel de um jornalista, principalmente nos tempos que a gente vive hoje. Sem dúvida, né? sem dúvida. Em que a gente tem que trabalhar com a imparcialidade, a gente tem que levar a verdade, né? Não é fácil. Não é só pegar um microfone, passar um batom, ir lá e mostrar a cara. Não. Se fosse assim, qualquer um faria. Sem dúvida nenhuma. Cara, e assim, a gente é pedreiro da informação. A gente tem que correr atrás. Tem coisa que vocês mesmos vão buscar, como você falou, de fazer um documentário, de criar uma coisa. Sim. E tem muita informação que chega pronta, né? Eu fiquei com uma dúvida. Tem como ver esse documentário online em algum lugar? Tem. Eu preciso até rever lá com o pessoal lá da edição. E inclusive essa detenta que veio, né, toda pomposa, até mesmo para intimidar, ela acabou sendo a abertura da série, né? E ali foi muito interessante porque você vê um padrão muito diferente, porque a gente tem estereótipos, né, bem na cabeça da gente. Quando eu cheguei lá, eu falava, gente, tantas moças jovens, bonitas, o que elas estão fazendo aqui? Então você vê um perfil completamente diferente. Do que você imaginava. Exatamente. Você vê poucas e a grande maioria, o link depois da reportagem, sim. O Wesley coloca também pra gente poder ver na descrição. E eu também usei o boi delas, né? Que é o banheiro ali no chão, tem a cortininha, né? Eu falei, não, eu senti vontade de fazer xixi, eu falei, vou usar o boi de vocês. Então você tem que bater na parede, salve o boi. Né? E aí usei também, fui lá, baixei as calças, sim. E lá, o interessante, elas são tão organizadas que as mulheres mais velhas, elas não fazem nenhuma atividade, nenhuma atividade no sentido de limpeza, essas coisas. Ficam por conta das mais novas. Então, tem uma listinha. Tem uma escala? Tem uma escala. Então, fulana faz isso, ciclana faz aquilo. É tudo muito bem organizado. As celas são decoradas, as celas são limpas, elas são muito higiênicas. E eu fiquei assim impressionada. E toda vez que eu chegava lá, tinha o meu café, que aí uma agente chegou pra mim e falou assim, nossa, mas você tem coragem de tomar? Eu falei, tenho, ela tá fazendo na minha frente, qual é o problema? Sabe? Então, assim, eu fui muito, muito bem recebida por essa população. Sabe? Mas é porque você deu voz também. Sim. Isso é muito nobre. Sim, então assim, eu achei sensacional. Sensacional. Quero ver depois. Né? Vou passar o link depois. É legal, massa, depois a gente põe na descrição para todo mundo poder ver com a gente, né? E aí você fala que você foi muito bem recebida e que você se entrosou bastante ali com elas. Mas a gente percebe também que não é só lá, né? Que as pessoas te buscam na rua, que você criou uma... você virou uma referência para as pessoas, né? As pessoas te admiram e você é querida hoje no que você faz. Graças a Deus, graças a Deus. Deus. Além desse carisma e ética, óbvio, que você, né, tem. O que mais você acha que pega, assim? Por que as pessoas gostam tanto de você?
Porque eu sou uma pessoa extremamente simples, cara. É a simplicidade. Simplicidade. E para você chegar, você tem que ser humilde, você tem que ser simples, você tem que ser gente da gente. Tem que saber Se você chegar com o narizinho em pé e se colocar num patamar maior que o seu entrevistado, não vai rolar. Eu não preciso de ninguém. Exatamente, eu preciso. E eu vim de uma família muito humilde. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai caminhoneiro, sabe? A ponto assim, morávamos 5 numa mesma casa. Eu, minha irmã, meu irmão, minha mãe e meu pai. E mesmo diante de todas as dificuldades, eles nos ensinaram a ter responsabilidade. Então, tudo em casa era dividido, desde a conta de luz até as compras. Então, a gente passou a ter uma responsabilidade. E se eu quisesse ir atrás dos meus sonhos, eu tinha que arcar sozinha, porque o meu pai e minha mãe não tinham condições. Eles tinham condições de colocar comida na mesa. Então, tudo que eu conquistei até hoje foi com o suor do meu trabalho. Então, eu prezo isso. E eu vim de uma família humilde e eu sempre fui muito expansiva. Sabe, eu adoro o povão, gente. Eu amo, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de ver as idosas, elas vêm, me abraçam, as crianças. E assim, eu não me desfaço de ninguém, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, né? Você não é diferente de mim. Porque quando morre, vai pro mesmo buraco. Então, eu poderia ser uma pessoa nariz em pé, poderia ser uma pessoa metida. Não sou, cara. E eu não tenho jeito para isso, graças a Deus. Eu já fui em cada lugar. E como eu falo para vocês, realidades. Eu conheci diversas realidades, desde aquela realidade muito humilde, muito miserável, até uma realidade bem mais abastada. E eu acho muito legal você ter esse acesso. Por isso que eu acho que o jornalista ele é muito privilegiado nesse aspecto. E tem que saber entrar e sair de todos os lugares. E se comunicar de igual para igual. Exatamente. Quando eu cheguei aqui na cidade, que eu ia muito nas baladas, porque eu sempre fui muito baladeira em São Paulo, e eu cheguei numa festa em que vieram, né, uns rapazes e me cercaram e falaram assim, você fez uma matéria do tráfico lá no Atião, não sei o quê. Eu falei, fiz. Todos eles me cercaram, eu fiz. E qual foi o problema? Não, porque não sei o quê. Eu falei, aí a gente começou a trocar ideia e os caras se tornaram colegas ali da balada. Agora, se eu não tivesse um certo traquejo, eu iria me sentir intimidada. Mas é o tal negócio, é você saber lidar com as pessoas. Eu relatei os fatos, cara. Exatamente. Tá aí. Sabe? Então, assim, eu procuro sempre ser educada, sempre ser muito simpática, porque essa simpatia, ela é nata, enfim. A gente quase não percebeu isso. Então, né? Sabe? E aí, quando eu falei pra vocês, eu aprendi a trabalhar aqui. Eu aprendi a trabalhar aqui, que, no entanto, São Paulo me chamou, onde eu fiquei 20 dias lá, trabalhando lá no Cidade Alerta. Então, quando eu cheguei lá e vi o mecanismo, é claro que a gente vai, né, com o furico na mão, né? Porque, porra, você tá indo para São Paulo, ali é a sede, ali é onde a coisa acontece, e fiquei muito surpresa com o convite, e eu pensei comigo, gente, eu preciso fazer um bom trabalho. O meu maior medo era não dar conta. E graças a Deus deu certo. Então, eu fui para passar 15 dias, fiquei mais 20, eles queriam que eu ficasse mais uma semana. Então, assim, para mim, foi excepcional, porque ali eu pude mostrar o meu trabalho, né? E por isso que eu sou muito grata à Record Franca Interior, porque aqui eu aprendi a trabalhar. Aqui, o repórter, pelo fato da equipe ser muito enxuta... Faz tudo. Se vira, neguinho. Se vira. E Precisa você tem que tudo. trazer. E eu aprendi a trabalhar dessa forma. E quando eu cheguei lá, graças a Deus, eu não fiz feio. Eu fiz um bom trabalho. Graças a Deus. E tem a frase do Rodrigo, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com o mesmo. Vai com medo Né? mesmo. E é isso aí, vai e faz. Sim, lógico. É. E fiz e foi muito legal. Foi muito legal. E você Bacana. supera muito dessa forma. Eu acho que é muito Pra bacana. caramba. Ainda mais agora, que é um momento que o jornalismo sofre com fake news, Demais. digitalização da Demais, informação, sim, né? Demais. Você não pra sabe mais do que é certo e o que é errado, e o que traz, na verdade, a veracidade da informação é a fonte. Exatamente. Essa pessoa me traz confiança. Sim, Tá exatamente. difícil, não tá? Sim, porque assim, a gente tem que fazer o nosso trabalho e ainda ter que apurar para poder passar a informação daquilo que é fake news. Olha, isso aqui não é fake news. E tempo rápido isso. E tem tempo para acontecer isso. Exatamente. A Senão gente você tem perde duas o tempo funções. De passar a informação verdadeira e ainda
ter que apurar pra falar, ó, isso aqui não é fake news. E você vai ouvir da direita que você é de esquerda, da esquerda que você é de direita, do bom que você é mal, do mal que você é bom. Sempre vai ter. Eu tô ali... Não dá pra agradar todo mundo, né? Sim, eu tô no local pra relatar os fatos. Eu vi Eu o não tô João ali pra dar minha opinião nem nada, eu tô ali só pra relatar os fatos, que agradar todo mundo vem de picolé. né? Eu adoro aquele sacolézinho, sabe? Ah. De coco, adoro aquilo, gente. É isso aí. Você sabe que jornalista é morto de fome, né? Não. Nossa, tem a nossa amiga aqui, a Fernanda, ela sabe. É mesmo? Quando tem um evento, tem suco de laranja, aqueles biscoitinhos de polvilho, pão de queijo, sobra nada. Todo mundo come. Sabe o que eu não percebi? A Fernanda, coitada, quase não come, né? Não, Não é, Fernanda, quando tem evento. Ela já chega o povo perguntando: o acaba. que tem? o que tem pra comer? Nossa, gente, eu falo pras comadres, elas falam assim pra gente quando eu as encontro na rua. Ai, olha, eu vou lá, vou levar um bolinho, vou levar. Leva mesmo, porque a gente é morto de fome e a gente adora. Entendeu? Eu vejo muito aqueles. Quando tá fora do ar, né? Vai entrar e tá um picolé, tá comendo alguma muito coisa, daí nossa, entra, abre aí o sinal lá pra começar a falar. Sim. Que já rolou? Já pegaram você numa dessa? Semana passada teve um merchan. Pensou que era ano passado. Tipo, já, no começo, não, semana passada. Semana passada teve Sim, teve um merchan lá de frango frito, que é uma delícia. E o Valentim fez o merchan e ele provou. Nisso que ele provou, ele quase engasgou. Enquanto isso, eu tava lá nos bastidores, aguardando a minha vez e comendo mandioca com molho e tal. E ele falou assim, agora é você, rapaz. Molho, mandioca. Você vai salivando e você quer dar aquelas tossidas, porque quando te chama, você joga tudo pra dentro e vai. Você vai, né? É a mesma coisa, que nem quando o Valentim entrou em férias, eu tive que cobri-lo. São Sim. 3 horas, cara, de jornal. Imagine, em cima de um salto, 3 horas. Eu fazia xixi antes, né? Porque eu vou tomando água, mas assim, segurando a bexiga, porque se eu for ao banheiro, eu tenho que tirar os microfones que a gente coloca aqui atrás, né? Sentar, fazer xixi, e tem que desligar o microfone, senão vaza lá. Senão todo mundo ouvindo Vaza o lá. xixi. Então, o que eu fazia? Eu fazia as minhas necessidades antes, né? E ficava 3 horas por conta do balanço geral. Nossa. É um programa muito extenso, É punk, né? é punk, é gostoso de fazer, mas é bem extenso, é bem extenso. E assim, né, você tem que ter improviso, você tem que ter traquejo. No começo, a gente fica, né, tentando entender, se adaptar, e com o tempo a coisa foi rolando, entendeu? Então já chego lá, né, já coloca, eu tô legal. Entendeu? E aí vai, sabe? Aí o negócio flui, né? E dentro do balanço geral você tem um quadro, é isso? Isso, que é a Hora da tem Venenosa. A Hora da Venenosa, né? O que é esse negócio? Cara, é fofoca. E assim, deu tão De tudo certo. pesado que ela contou, isso é a coisa leve do rolê, E né? o que acontece? Porque assim, eu e o Valentim, a gente tem uma sincronia muito legal. Aquilo não é forçado, aquilo é muito natural. A gente é muito parceiro no trabalho. Então, assim, já aconteceu às vezes, de soltar um palavrão, sabe? Espontaneamente. Então, a gente tem que se atentar muito, porque eu me empolgo demais, né? E ele também se empolga demais. Então a gente fala dos artistas, a gente fala também um pouquinho dos bastidores, tem o Morceguinho, que é o Carlinhos, que é o nosso cinegra de estúdio, né? E assim, ele gosta muito de paquerar, né? Então vira e mexe, aparece umas comadres lá na TV, isso é real. Morceguinho né? pegador. Morceguinho pegador, mas é o isso? que acontece? Ele já tá numa idade... Que não pega mais. O morcego tá meio caído, as asinhas já estão arriando. Então, prejudicado, e o aí o morcego. Valentim fala, olha, o morceguinho, ele é mirolho, né? Ele mira e atira pra botina, né? Ele não atira. E eu falo, atira na botina e desidrata o corpo, entendeu? Então, assim, a gente tira muito sarro dele, de mim também, né? Do Valentim, eu falo que ele pinta o cabelo, realmente ele pinta o cabelo. Pinta, né? e a caju. A caju. Né? A caju. E não, teve uma vez que ele foi gravar uma passagem no sol e esse acaju ficou ruivo, sabe? Aí eu cheguei no estúdio. Ele pegou e mandou uma oi. Que usou pra caramba, né? E eu falei assim: nossa, o meu pequeno grande homem ficou um ruivinho, olha que gatinho. Muito da vida, né? Ele pinta o cabelo e fala: eu tenho uma vontade de jogar um balde d'água nesse cabelo pra poder escorrer a tintura, né? Aí ele colocou os dentinhos novos, a chapa nova, tá com a chapa belíssima. A chapa nova é ótima. Né?
eu falei pra ele, bota uns botox e tal. E aí ele fica tirando sarro de mim. A gente vai arrumar um namorado pra você, né? Porque assim, realmente, já me ofereceram terreno pra ficar comigo, Romarinho, entendeu? Romarinho. Esse terreno é um pouco melhor, né? Né? Não dá pra beber o terreno, depende do objetivo, porra. Não, depois eu falo onde era o terreno. Não, agora já tá no inferno das capitas, vai, fala. Lá no Santa Bárbara. Um terreno no Santa Bárbara. É. E aí tem o frentista, né? Que era um admirador meu, isso é real, né? E aí o Valentim fala: olha, e realmente, né? Ele disse: olha, eu tenho terreno, tenho casa. Eu falei: mas qual que é a relação? Você tá achando que eu sou interesseira? Eu não sou interesseira. Eu não quero o seu carro, o seu terreno. Entendeu? E aí o Valentim diz: olha, o frentista que abasteceu o coraçãozinho e a gasolina tá tão cara. Márcia, aproveita. A gasolina já vale mais que o terreno, de repente, como for. Exatamente, né? Então a gente fica zoando, e tem algumas coisas que são reais mesmo que a gente zoa, né? Ali com a galera dos bastidores, até mesmo comigo ou com o Valentim, né? E tem as fofocas que a gente fala do mundo artístico, né? Que as pessoas gostam, mas a gente mistura um pouco isso. Então é uma parte de descontração, tal. Porque assim, o jornal Que é pauleira, é pesado, né? O jornal é pesado. Totalmente. Assim, dá cada coisa que do arco da velha, né? Então, assim, a Hora da Venenosa, ela vem realmente para quebrar isso, né? Então a gente fica mais à vontade, a gente dá risada, a minha risada é um escândalo, eu sei disso, tento me controlar, mas é difícil pra caramba, entendeu? Não se controle. Não se controla. Minha mãe fala: olha, você parece uma hiena. E a hiena ri muito, ou então ela fala assim: parece aquelas éguas relinchando, porque eu não paro de... Cara, se sua mãe falou isso, imagina essa galera. Cara, mas você não, deixa eu contar outra. Você quer ver a pessoa desse jeito, você não quer ver alguém sisudo. Eu tinha uma chefe querida que eu amo de paixão, e ela muito tensa com o jornal, estressada pra caramba, que isso faz parte da vida de um jornalista. E eu, às vezes eu chego na redação e eu vou chego cantando, sabe? Ai, começo a cantar e dar risada. E um dia ela chegou pra mim e falou assim: olha, ri baixo que a sua risada tá me incomodando. Eu falei: tá bom. Minha risada tá te incomodando. A sua risada tá me incomodando. Eu falei: beleza, eu não consigo me concentrar, porque você fica rindo. Beleza. Aí eu fui lá no Master, que fica lá no fundo, e eu conversando com o Thiago, eu ria pra cacete. Ela falou assim: porra, ainda tá me incomodando. Aí eu peguei e fiquei... Aí dava risada lá fora. Beleza. Aí eu cantando, chegava na redação: oi, gente, aí começa... tudo passa, aquelas músicas mais cafonas que eu gosto de cantar. Ela falou assim: tá me incomodando você cantando, não consigo me concentrar. Que isso aí? Aí passou um tempo, eu tinha acabado de chegar da rua, terminei a minha matéria, e eu já tinha acabado o meu trabalho, passei pelo corredor, ela lá da sala dela: Márcia, vem cá, você tá andando tá me incomodando. Eu falei: mulher, o que você quer que eu faça? Eu não posso rir, eu não posso cantar, não posso andar. Aí eu falei assim: sabe qual é o seu problema? É porque você tá estressada com a demanda de trabalho, então qualquer coisa te irrita. Eu vou voltar a rir, andar e cantar, entendeu? Aí ela começou a dar risada. Mas assim, chegou uma hora que eu não podia. Aí o pessoal: canta, Márcia. Eu falei assim: eu não posso. A chefe não deixa, sabe? Eu falei assim pra ela: essa história eu vou contar pra todo mundo. Ela dá risada. Mas foi uma das melhores chefes que a gente teve também. Querida Patrícia, gente, eu te adoro. Te perguntar uma coisa. No meio de todo esse rolê do jornalismo, matéria, você foi se formar em psicologia, foi isso? Cara, o que acontece? Eu já tinha psicologia, né, incutida em mim há muito tempo. E aí, com o passar do tempo, das minhas experiências, né, com várias realidades, aflorou. Então, quando foi em 2018, eu falei: quer saber, cara, eu vou voltar a estudar. Voltei para a faculdade, fiz, e as pessoas falaram assim para mim: porra, mas são 5 anos. Eu falei: olha, mas 5 anos vão passar. E eu quero fazer alguma coisa. Quanto antes eu começar, porque, antes assim, termina. Velho, eu não vou ficar no vídeo o resto da vida. Porque vídeo, por mais que a gente esteja passando por certas desconstruções, vídeo ainda é frescor. Vídeo ainda é jovialidade. Eu tenho algo a meu favor, porque eu sou preta. Então eu tô bem. Mas eu falei: eu preciso ter um plano B na minha vida. E eu tenho muita vontade de clinicar, né? Então eu me formei em psicologia. É um curso maravilhoso, né? Pesadíssimo, porque demanda muito trabalho, estágio,
Mas, cara, para mim foi sensacional. Sensacional. Pretendo clinicar, pretendo me especializar ano que vem em psicopatologias, que são as doenças da mente, né? E atender, né? As pessoas e procurar, de certa forma, junto com os meus futuros clientes, né? Traçar caminhos para que ambos possam, sabe? Se ajudar. Porque se você, sendo o meu cliente, o meu paciente, se você me der a mão, nós juntos vamos descobrir muitas coisas, não é? Então, o meu objetivo é esse no futuro, sabe? É me enveredar para a área da psicologia. E no mínimo, cuidar das sequelas que o jornalismo vai deixar. Sim. Tá tudo bem, né? Tô ótima. Vai com tudo ponto. E como é que você conseguiu a agenda? Como Pra faz conseguir isso? fazer a faculdade, conseguir fazer Cara, os estágios. Porque assim, eu trabalho Meu de manhã, Deus. eu trabalho das 8 até na época eu trabalhava das 8 até as 2 da tarde. Então os meus estágios rolavam à tarde e eu estudava à noite, né? Então assim, foi muito puxado? Foi, mas foi muito legal, cara. E hoje, infelizmente, principalmente após essa pandemia, o mundo está adoecido mentalmente, cara. Já vinha, né? Isso só Pô, catalisou. pra caramba, Sim. exatamente. E a gente trabalha muito essa desconstrução a respeito da profissão. Porque as pessoas associam a psicologia à loucura. Você é louco. Só que as pessoas esquecem de um detalhe. Quando você vai ao médico, você só trata do pescoço para baixo. E a caixa que comanda? E a importância de ter de cuidar da saúde mental. Você sabe que você tocou num assunto que eu sempre trouxe. Sim. Quando eu saí de São Paulo em 2006. Uma das coisas que eu falava muito, eu falava assim, a galera tá doente. Você olhava as pessoas. Eu sempre fui muito de observar as pessoas. Então, estava no trânsito dirigindo, eu olhava pro rosto de alguém, pegava um metrô, eu tinha escritório e ficava na Itapeva. Então, muitas vezes era mais fácil eu pegar o metrô e deslocar do que pegar o carro e ir. Uhum. E observando as pessoas, você via forma das pessoas falarem, agirem, às vezes sozinha, tendo algumas coisas. E o que eu sempre falei, cara, a humanidade tá ficando cada vez mais doente. E mentalmente doente. Não é só doenças físicas aí que a gente vê, é mental. Mental. Né? E a questão desses últimos anos aí, isso catalisou. Sim, né? Então, sim. eu sempre fui adepto de terapia. Acho que é fundamental a gente fazer terapia, igual consultoria, igual mentoria. Tem que ter alguém para te ajudar. Sim, e infelizmente é privilégio de poucos. E tem muita questão cultural de preconceito. Sim, mas por quê? As pessoas só vou se eu tiver doido. Né? Então você tá falando pra eu fazer terapia, então é porque você acha que eu tô louco? Não, mas não porque é. a história Louco da que não loucura, faz terapia, né? ela mas vem é que tá. lá atrás. E não tem essa questão do acesso, né? Mas sim, né? Mas a questão da loucura vem lá atrás, né? Em que as pessoas já lidavam com a loucura de uma forma muito errônea. As pessoas que não estavam inseridas num determinado padrão, elas eram excluídas. Isso. Elas eram marginalizadas. Sai da normalidade. Sai, né? Porque na realidade, cara, não existe não existe padrão normal. de normalidade. Existe sim você conseguir se adaptar ao meio em que você vive, em que você cumpre as suas regras, em que você respeita o próximo, ok. Só que todo mundo Viu só, Fernanda? Viu só? É isso que eu falo. Eu ficava puto quando me chamavam pra vamos dar entrevista e falar do novo normal. Falei, que novo normal? Cara, quando que foi normal? Não era normal. Por que agora é? E assim... E a Fernanda não entendia o que eu tava falando. Não, mas tem que falar cacete. Eu não vou falar uma coisa que eu não acredito. Não tem normal. Mas E é isso. Agora, jornalista, ela só queria psicologicamente... pauta só. Foda-se. Psicologicamente, a gente tem uma jornalista psicóloga explicando o que eu tô falando. Sim, mas... Vê se você entende agora. Porque, gente, a sanidade e a loucura, a única coisa que separa esses dois mundos aqui é uma linha tênue. Sim. Porra. E a sanidade e a loucura, ela pode ser vista também, depende do ponto de vista... o cara é louco de pular de paraquedas. Do status quo vigente. Cara, o cara é doido, o cara pulou de paraquedas é louco. Não. O cara pulou de base jump é louco. Não. Pro cara aquilo lá só dá a descarga de energia que ele precisa e tá tudo bem, cara. Uma coisa muito simples, né? Eu na China via o cara andando 4 passos à frente da mulher sempre. E isso pra gente aqui é loucura. Pra eles lá é sanidade, é normal. De respeito, mas né? nos Estados Unidos isso influencia também, muito. Mas isso é cultural, né? É cultural. E a cultura Pra gente influencia aqui é muito no que é ridículo, mas loucura ou não. Isso já mostra que não existe o certo e o errado. Sim. Né? Existe o que é vigente A naquele referência. momento, naquele local. A referência. E você se adaptar àquilo lá. Então é uma área que eu quero
quero me enveredar, quero me especializar. Me formei no ano passado, mas sempre estou estudando, sempre procuro trabalhar um pouco a escuta, porque eu assim, atendo hoje pouquíssimos pacientes. Você já atende, então? Já atendo, mas assim, são pacientes, para mim, primordiais, porque são pessoas que têm certos transtornos, e como eu estudo, né, a questão das psicopatologias, para mim é assim de extrema importância. Para o seu desenvolvimento também. Exatamente, como futura profissional. Então, é uma área muito rica em que eu, se Deus quiser, no futuro breve, pretendo exercer, sabe? Show de bola. Com mais dedicação, sabe? De abrir um consultório ou continuar atendendo online. E eu acredito que vou poder ajudar, contribuir, né, com muitas pessoas que precisam de um alento, que precisam ser ouvidas, que precisam ser acolhidas. Né? Eu não quero ser aquela psicóloga em que você entra no meu consultório, olha pra tua cara e fala assim, o que te trouxe aqui? Não, cara, eu quero te acolher, eu quero te receber. Outra linha, né? É outra vibe. Mas por né? enquanto a galera pode ficar tranquila que tem muito tempo de você na tela. Tem sim, né? Os fãs aí não precisam ficar com medo disso. Não, quero conciliar e tal, vou conciliar, né? Mas é uma área que eu já... Mas é um olhar empreendedor também. Sem dúvida, olha né? Com certeza. Tá muito bem no passo 1, mas já tá pensando no passo 2. Ambidestria corporativa. Garante a sua entrega a curto prazo, mas pensa no que você vai fazer a longo prazo. Exatamente. É o que a gente briga o tempo inteiro. A empresa, a pessoa, o empreendedor, conseguir fazer a entrega a curto prazo, olhando para frente, é quem vai desenvolver. Não tem outra forma. A gente tá em constante mudança. Às vezes a gente tem a impressão de que nossos dias são iguais, as coisas são iguais. Não, cara, tem muita coisa acontecendo. E você faz parte dessa mudança, queira ou não, né? Então, eu pensei, eu quero continuar nessa mudança e quero fazer alguma coisa para contribuir com essa mudança. Então, eu vou voltar a estudar, né? E é uma área que você tem que estudar para o resto da vida, você tem que se especializar, você tem que estar antenada, sabe? Então, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de me sentir inquieta, né? Então, eu chego na minha casa, já procuro me programar para estudar, para ver algumas coisas, sempre tá ali acompanhando todas essas mudanças que estão acontecendo dentro da psicologia, porque outros transtornos estão surgindo aí, né? Então, assim, eu procuro sempre estar atualizada, mas ano que vem, se Deus quiser, eu pretendo, sabe, abrir a agenda e trabalhar, e também não esquecer do lado social, que são as grupoterapias que eu quero fazer com pessoas que têm alguns tipos de transtornos. É um trabalho que eu me comprometi a fazer e eu quero fazer, porque como eu falei para você, esse privilégio, terapia é privilégio de poucos ainda, né? Eu vejo que o SUS ainda oferece esse tipo de atendimento, mas ele tem que ser contínuo, e no SUS não é, né? Então, assim, quero também, sabe, enveredar também para essa área, questionar, né, fazer alguns projetos e mostrar também, né, na área da saúde, que a gente também precisa mudar nesse sentido, né? Mas enfim, são projetos aí mais para frente. Uma coisa importante que ela falou é fazer parte da mudança. Então, se você quer fazer parte da mudança também, assista o Pausa pro Insight toda semana. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Toda semana tem uma pessoa nova aqui falando de empreendedorismo, inovação e outros assuntos correlatos também, que a gente gosta de trazer, que a ideia é disseminar conhecimento. Sim, lógico. Né? Cara, te dou tanta rabeira, hein? Poxa, E aí acontece uma coisa chata no meio do caminho, que a gente fala muito com o empreendedor, e o empreendedor não tem tanto tempo. E a gente deixa os episódios mais ou menos com 1 hora de duração. Então chega o momento do Jean fazer a pausa dramática. O que aconteceu? Acabou? Você acredita que já passou? Nem parece, né? Tá vendo? Muito sério? Foda isso. Sério. A gente tá exatamente a 1 hora. Não, ó, gente, eu preciso... Fala pra gente considerações aí. O que mais você quer falar, então? Ai, gente, o seguinte, ó. Rapidamente. Eu passei pela transição capilar, eu usava meu cabelo alisadinho, todo mundo perguntava se era peruca, queria puxar, porque ele ficava bem lisinho mesmo, sabe? Parecia aquela nega índia e tal. E aí eu falei, não, eu preciso passar pela transição
faz 1 ano e meio. Eu sou referência para muitas mulheres que usam produtos químicos no cabelo. Então, gente, eu sei que é uma mudança de dentro para fora. Para mim, foi uma mudança de dentro para fora que eu jamais poderia imaginar que eu fosse abrir mão, né, do alisado pro cabelo afro. Então, eu sou assim, me aceito assim, tô super feliz. Em dezembro, que o pessoal pergunta, você não vai soltar esse cabelo? Vou soltar o black, tá? Ele vai florescer em dezembro, eu vou soltar, já tá aí, né? E para mim foi muito legal, porque eu recebi apoio de muita gente. E muitas pessoas falavam, Márcia, deixa seu cabelo natural. Deixa. Eu falei assim, não, mas de repente caiu a ficha e eu me sinto assim muito mais empoderada, sabe? Me olho no espelho e me reconheço. Não que eu não me reconhecesse com o cabelo liso, mas aquilo também fez parte de um padrão que eu aos poucos comecei a desconstruir, né? Eu tinha que também passar por esse momento para poder ser a mulher que eu sou hoje também. E eu falo pra mulherada, tá afim? Rolou essa mudança interna? Externaliza. E foi o que eu fiz, eu tô muito feliz. Pelo que eu entendi, é o que faltava para completar, porque é a risada fácil, né? Um monte de boleto para pagar. Não, mas assim, é uma risada fácil, essa simpatia, né? Tudo, contagia isso tudo. E é o que você falou, pô, é a risada, a cantoria, não para quieta. E de repente o cabelo é o que estava te prendendo, ou pelo menos é o que faltava para completar o que você é de verdade, né? Não, e teve um eu momento... particularmente lembro, né, de uma vez que a gente teve, eu fui lá na Record para dar uma entrevista, eu lembro de você lá com o cabelo liso, até meio curtinho, assim, e parece outra pessoa. Agora, durante a nossa conversa, eu fui lembrando dela, e, cara, ela é aquela moça que tava quietinha no canto, né? Mas e não agora falava muito. Agora, olha só o que né? Eu lembro do cabelo curtinho e tal, que a gente chegou lá, né, Fê? A gente chegou junto, cumprimentou e tal, não sei o que, eu fui falar com o Thiago. Faz tempo, né? E acho que faz uns 2, 3 anos já. E agora eu lembrei da Márcia quietinha lá. Você sabe o que é ter o cabelo alisado? Cabelinho tá ali chovendo. E você pega o casaco e coloca. Eu não tinha barba. Pra não atingir, pra não molhar o seu cabelo. E aí, esses temporais que tem caído, eu fui fazer rescaldo. Cara, e assim... Calma, o que é rescaldo? O rescaldo é os estragos causados pela chuva. Ah, desculpa, tá. Cara, e aí... Achei que fosse o processo do cabelo. Ele já está rescaldado. Rescaldo, que é isso, gente? E eu tô lá fazendo trabalho, de repente começou a chover. Cara, eu lá fazendo meu trabalho... Gente, que delícia! E começou a cair água. Pode chover. Pode chover. Gente, foi libertador. Imagina. Libertador, cara. Porque assim, eu já passei cada perrengue por causa de cabelo. Sabe que você ir lá em Copacabana, você ir numa praia no Ceará e não molhar o cabelo? Véi. Porra, Márcia, é retardada, né? Então, entendeu? É o que eu falei, você devia ficar super contida com isso. E o quanto mudou, e o quanto mudou, né? Mudou. É que o principal é que não era você. Tá mais solto. Assim, exatamente. Era você, mas não era 100% de você. Sabe? Então, cara, hoje que não, bacana. Cara. Eu tô muito, sabe, assim... Te fez bem. Muito liberta, pra caramba. Muito pra bom. caramba. Tô muito feliz. Sim, gente, mas já... Eu tô inconformada. Eu mal abri a boca. Eu a boca falei, porra. Falou pra caramba. Foi boa a conversa. E agora a gente vai voltar. A gente vai marcar a volta. Aqui, nós dois. Chama então. Ô, Ti, aqui, a louca. Aqui, ó. Ô, Ti, falta você aqui pra gente falar dos nossos bastidores, pra gente falar do terreno, do Romarinho, pra falar do seu cabelo, do seu cabeção. Ou seja, só falar merda, né? Só falar baixo, não dá um balança, cabeção assim, não é assim que faz? Exatamente. Então, olha, vamos voltar aqui pra dar uma com entrevista. Com o cabeção. Exatamente, pra gente dar uma entrevista, dar risada e falar do nosso ritmo de trabalho, dos bastidores, enfim, vai ser bem legal. Show, né? De bola. Eu fiquei meio frustrado, porque eu achei que ia falar um monte de coisa, falei... né? O que a gente faz? Vamos pro episódio de 2 horas? O principal deixa um recado, pessoal. Eu acho que tem uma história muito bonita por trás do jornalismo, somente do jornalismo, somente pegar o microfone que você falou, Sim. Tem muito por trás ali. Você acha que você não falou nada, mas eu tenho certeza que muita gente vai ficar impactada e falar... Sim. E a ideia do pausa é essa, né? A pessoa olhar e falar, caramba, existe tudo isso por trás, o que eu posso fazer depois de assistir aquilo? E a gente vai fazer mais, tenho certeza. São pílulas aí de uma hora realmente em função de tempo, mas eu tenho certeza que foi com muito conteúdo, foi bem denso o nosso episódio de hoje, passou voando, né? Que é muito legal. E aí deixa essa mensagem e eu tenho certeza que a gente vai marcar, volta você, volta com o Thiago. Vamos lá. E a gente vai acrescentando episódios dessas histórias de vocês que são incríveis. Olha, minha mensagem é o seguinte:
acredite sempre em você. Acredite na sua capacidade. Quando estiver numa estrada, você vai ouvir um monte de poluição sonora. Só que você neutraliza, segue seu caminho, vai em frente. Porque seguindo em frente, você vai atingir o seu foco. Se você olhar para os lados e vacilar, você vai se perder no meio do caminho. Eu, graças a Deus, não me perdi no meio do caminho. Eu sigo ali focada no que eu quero. Então, essa é a minha mensagem. E é com essa mensagem que a gente encerra o Pausa pro Insight de hoje. Valeu! Valeu.